Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. Está entrando na presença do Senhor. Deixa eu... depois eu dou os avisos, vai. Tem menos gente agora. Depois eu passo o aviso depois. Vamos estar orando então para a gente iniciar o nosso culto. Entrando na presença do Senhor. Cadê o pessoal do... Deixar os nossos músicos chegar aí, botar as ferramentas agora, porque... botar a armadura agora, né? Vai, de capacete. Capacete, armadura. Para dar início ao nosso culto. Pai, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por essa noite, podemos estar na tua casa, podendo adorar e bendizer o teu nome, Senhor Deus. Entregamos esse momento diante do Senhor, queremos que seja um momento especial, Senhor Deus, como igreja na tua presença. Por isso que teu Santo Espírito tenha toda a liberdade do nosso meio, Senhor. Nosso louvor chegue a ti com um cheiro suave e agradável. Se há alguma coisa em nossas vidas, em nosso coração, que ainda temos que confessar ao Senhor, que através do teu Espírito, Deus, seja nos trazido à mente agora, porque nós queremos, em nome de Cristo Jesus, estar entregando isso, Senhor Deus, reconhecendo a nossa falha, o nosso erro, que nós queremos estar em comunhão com o Senhor, Deus. Sabemos que o pecado nos afasta do Senhor, o pecado faz com que as tuas bênçãos não cheguem em nossas vidas. Então nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai. Pai, abençoa-nos, ó Deus, através da tua palavra. Abre as janelas do céu, Senhor Deus, no nosso momento de intercessão. E derrama a tua graça sobre nós nessa noite, ó Pai. Assim nos colocamos diante do Senhor, conhecendo toda a tua santidade, teu domínio, teu poder sobre nós, tua autoridade, Senhor Deus. Assim nos colocamos como servos humildes na tua presença para adorar e bendizer ao Senhor, em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus. Amém. As crianças podem subir com o Fábio. Boa noite, igreja. Vamos nos colocar em pé. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor, para bendizer o nome dEle, para cultuá-lo. Adorar ao Senhor. Te
alegria, ó Deus, poder me reunir com os meus irmãos. Podemos nos reunir em família para adorar o Teu nome, para Te cultuar, para buscar a Tua face, Senhor. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Cada um aqui que veio nesta noite para Te buscar, cada um que veio aqui, ó Deus, trazer o melhor para o Senhor. Recebe, ó Deus, aquilo que sai dos nossos corações. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Senhor. Pois só Tu és digno de receber todo o louvor, toda a glória, toda a adoração, Senhor. Recebe a nossa adoração. Nós levantamos as nossas mãos também para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, vem encher-nos com a Tua presença. Enche-nos, ó Deus, com o Teu Espírito. Enche-nos, Senhor, com o Teu poder. Derrama, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu favor sobre nós. Porque nós precisamos, ó Deus, é do Senhor. Não precisamos de nada deste mundo, precisamos é do Senhor, ó Deus. Pois em Ti eu quero ser.
bom depender de um Deus tremendo e maravilhoso. Como é bom servir o Senhor. Como é bom confiar em Senhor. Saber que o Senhor é o nosso Deus forte. Saber, ó Deus, que por mais dificuldades, lutas, provações, enfermidades se levantem contra nós, nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos descansar no Senhor. E ainda, ó Deus, que a nossa fé se abale, ó Deus, nós não iremos cair, nós não iremos fraquejar, porque o Senhor está conosco. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito que fala conosco. Obrigada, Senhor, pela Tua presença nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que nos alimenta e que nos lembra quem é o Deus a quem nós servimos. Quem é o Deus poderoso, grandioso e majestoso. Nós um dia entregamos as nossas vidas. O dia maravilhoso em que nós nos rendemos diante do Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos pelo que o Senhor é. E nos alegramos por pertencer ao Senhor. Louvado seja o teu nome. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo.
separou o seu dízimo, a sua oferta, você pode trazer durante a próxima música. Eu queria fazer uma pergunta. Quem tem algum motivo de agradecimento ao Senhor? Levanta uma mão. Um motivo de agradecimento ao Senhor. Ó Deus, as mãos que aqui estão levantadas, ó Deus, rendem graças a Ti e agradecem ao Senhor por tudo, ó Deus, que o Senhor tem, por alguma graça específica, pelo dom da vida, pela alegria, por poder estar aqui nessa noite, por alguma graça, ó Deus. Nós te agradecemos, nós bendizemos o Teu nome e rendemos a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, porque tudo, Senhor, tudo que acontece nas nossas vidas, ó Deus, tudo de bom, ó Pai, vem do Senhor. Toda provisão, Senhor, toda restauração, toda libertação, tudo vem do Senhor, ó Pai. O Senhor trabalha em nossas vidas, o Senhor trabalha, Deus, às vezes de maneira que nós não compreendemos, que nós não entendemos, mas tudo, ó Deus, vem do Senhor. E por isso nós levantamos as nossas mãos e te agradecemos por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Zé Luiz. Boa noite, irmãos. A palavra do Senhor está no livro de Jeremias 18. É um texto conhecido, talvez os irmãos não precisem abrir suas Bíblias, mas a palavra do Senhor lá em Jeremias 18:4 diz: como o vaso que o oleiro vazia de barro se lhe estragou nas mãos, tornou a vasilha outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Irmãos, nós somos vasos, e vasos de barro, e nós estamos na mão do Senhor. Nós temos que ter essa humildade nos nossos corações, e são promessas do Senhor. Seguindo lá no versículo 5: então veio a mim a palavra do Senhor,
Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu não sei qual o seu problema, qual a sua aflição, mas eu convido, se você quer se colocar na mão desse olheiro, se você quer se colocar na mão do Senhor, seja qual for a sua tribulação, saúde, financeira, relacionamento, enfim, irmãos, seja qual for, é o Senhor que pode fazer algo por você. Venha à frente, se coloque diante do Senhor. Nós vamos estar orando como igreja, mas, irmão, é a sua oração, é a sua fé, é a sua disposição de se colocar nas mãos do Senhor que vai fazer algo acontecer. Convido os presbíteros, o pastor José Carlos, a Ana, para nos ajudar também. Vamos estar orando, como nós temos feito todo domingo, irmão. Se você ainda não foi abençoado, não recebeu ainda a oração, aguarde que alguém vai estar orando. Mas se coloque agora nas mãos do Senhor, como um vaso, como um objeto que facilmente se quebra. E, irmãos, o Senhor, Ele é grande, o Senhor é magnífico, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o seu desejo. E são promessas daquele que jamais mente, daquele que jamais deixa de cumprir as suas promessas, de que Ele estará fazendo um novo vaso, muito melhor do que este. Por isso, irmãos, se coloque diante do Senhor agora, abra o seu coração, se arrependa do teu mau caminho, se arrependa, irmãos, se você não é fiel, se você não tem sido, irmão, justo com o Pai. Pai amado, Pai querido, em nome de teu Filho amado, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, nós nos colocamos diante de Ti agora, ó Pai. Olhe para cada coração, olhe para cada um que está agora abrindo, ó Pai, a sua vida diante de Ti. Se temos errado, se temos caminhado, ó Pai, por caminhos diferentes daquele que o Senhor pede para que andemos, nos perdoe. Não permitas, ó Pai, que o inimigo venha a nos levar para a perdição. Não permita, ó Pai, que o inimigo venha enganar os nossos corações, mas que nós possamos nos entregar, que nós possamos ser um contigo, ó Pai, porque sabemos que de Ti procede todas as bênçãos, que de Ti, ó Pai, procede toda a vitória. Por isso, ó Pai, nos perdoe. Ó Pai, Pai Altíssimo, Rei dos Reis, que está acima de todos os conhecimentos, ouça, ó Pai, a súplica, ouça a oração do Teu Filho, do Teu servo. Queremos humildemente, ó Pai, pedir para que o Senhor esteja, ó Pai, ao nosso lado, que o Senhor seja a luz que nos guia e que nós jamais voltemos a nos desviar, que nós possamos andar nos Teus caminhos, que nós possamos andar, ó Pai, segundo a Tua vontade. O Senhor conhece cada um dos Teus filhos, o Senhor conhece cada clamor que está sendo levantado agora, ó Pai. Por isso, ó Pai, fale aos nossos corações. Tenha liberdade, ó Pai, do Teu Santo Espírito agir nas nossas vidas. Ó Pai, seja no campo espiritual, seja, ó Pai, no campo
saúde, no campo financeiro, de relacionamento. Seja, ó Pai, qual for a súplica que está chegando no teu altar agora, receba, ó Pai. Receba a súplica do teu filho. E nos conceda a vitória. Nos conceda, ó Pai, olharmos para o horizonte e vermos a luz que brilha. A luz do teu Filho amado, Jesus Cristo. E que nós possamos nos render a Ele. Que nós possamos, ó Pai, sempre buscar, sempre clamar o nome de Cristo Jesus. Porque só dele virá o socorro. Pai amado, Pai querido, aqueles que estão com problemas de saúde, acolha-os, ó Pai, debaixo dos teus braços. Acolha, ó Pai, aqueles que estão passando por dificuldades nesta área agora. Não permitas, ó Pai, que eles se enfraqueçam, que eles desistam, mas que eles possam, ó Pai, olhar para Ti, que é de onde nos vem o socorro. Permita, ó Pai, que esses amados, que esses queridos, ó Pai, recorram a Ti e busquem, ó Pai, a cura. Também sobre aqueles que estão com problemas de relacionamento. Cure, ó Pai, as feridas que estão abertas. Cure, ó Pai, os relacionamentos. Nós queremos ser um povo forte, queremos ser um povo, ó Pai, que Te serve de todo o amor. Por isso, ó Pai, nos use. Faça de nós, ó Pai, ferramentas nas Tuas mãos. E que nós possamos, ó Pai, olhar para o alto, que é de onde, ó Pai, nós encontraremos soluções. Que é de onde, ó Pai, nós encontraremos o socorro que clamamos a Ti. Fortaleça-nos, ó Pai, e que nós possamos sermos vitoriosos em Teu nome. Abençoe a todos os Teus amados, ó Pai, e derrame das Tuas bênçãos sobre essas vidas. No nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. E não esqueçam, irmãos, vocês são vasos de barro. E o Senhor quer moldar. O Senhor quer transformar esses vasos. Nós queríamos convidar agora os casais que completaram ou estarão completando essa semana ainda aniversário de casamento em fevereiro. Temos algum casal? Temos. Meio casal serve. A bênção do Senhor não vai ser meia, a bênção do Senhor vai ser completa. Mais ninguém, irmãos? Mais um aqui. Eu vou convidar o nosso irmão Beni para estar orando por esses casais. Logo em seguida nós vamos entregar também um mimo para os casais. Eu convido a igreja, se possível, estar se colocando de pé, abençoando a vida desses casais. Amém. Vamos orar por esses casais tão maravilhosos que temos nesta igreja. Pai, gratos somos por termos este momento de podermos Te louvar com esses casais tão maravilhosos que o Senhor tem nos colocado neste lugar, nesta igreja. E assim, ó Deus, nós Te louvamos este ano que eles passaram, talvez pelas lutas, pelas alegrias, mas todas vitoriosas pelo Senhor. E assim, ó Deus, neste novo ano, que o Senhor possa estar ajudando em caminharem juntos. Eles possam estar ouvindo a voz do Senhor e eles possam aprender, viver na dependência do Senhor. Esta é a oração que fizemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
maravilhoso ao nosso Deus. Mesmo em meio às lutas, em meio a dificuldades, nós podemos louvá-lo, nós podemos nos alegrar. Antes mesmo do mar se abrir, nós podemos agradecer ao Senhor, porque nós sabemos que se Ele está no controle, tudo vai bem. Se Ele está no comando, se o mar não se abrir, Ele vai nos fazer andar sobre as águas. Ele vai fazer algo novo, Ele vai fazer algo acontecer. Louve ao Senhor, mesmo antes de receber a tua bênção, a tua promessa, mesmo antes de ver o teu milagre concretizado. Exalte ao Deus poderoso e maravilhoso que nós servimos. Não sou apenas servo, teu amigo me
Os adolescentes e as crianças podem subir. Ontem nós tivemos um dia gostoso lá no zoológico lá de Sorocaba, né, junto com os irmãos. Foi um tempo gostoso, como alguém disse aí, vendo alguns parentes lá, né, estavam enjaulados lá, algumas jararacas, algumas onças, mas foi um tempo gostoso, né, estava um grupo bom, nós estávamos com 2 ônibus, acho que mais 7, 8 carros tiveram, né? Então foi um tempo muito gostoso, divertido, né? Onde pudemos passear, conversar um pouquinho mais, né? Assim, mais livre um pouco. Então foi um tempo muito gostoso. Só que tem alguns ainda que faltam pagar, então por favor, procure o Ivan e acerte com o Ivan, tá bom? Para a gente assumir algumas responsabilidades, a gente tem que pagá-las, né? Então peço que os irmãos não cooperem conosco. Mas foi muito gostoso, não foi? Por isso que vale a pena pagar, que foi bom. Não é? Deixa eu dar temos agora, no próximo dia 2, o encontro de casais, vai ser aqui na igreja, às 19h30. É para trazer uma foto antiga do casal, junto, né? Não é separado, é junto, tá bom? Então, caçam lá uma foto, não tem, Paulo? Difícil. Tempo que vocês eram bonitos, né? Procura lá uma foto, tempo que vocês eram bonitos, né? Aí, para trazer no próximo sábado. E o Ministério do Casal está pedindo para vocês, se possível, darem o nome para eles hoje ainda. Ou se não, me mandar por e-mail, né? Eu vou estar presente, porque eles querem comprar algumas coisas, então, sabendo a quantidade, é sempre mais fácil, né? Os irmãos não imaginam como é difícil, às vezes, você tá programando alguma coisa, você não sabe se vem 20, 30, 50 ou 100. E fica aquela dificuldade, você não sabe o que compra, quanto compra, né, sabe se vai comprar. Então, se os irmãos puderem dar um nome, vai ser legal, né? O preletor, eu garanto para você que é boa. Então, e também no dia 8, 9 e 10, nós vamos ter, de março, nós vamos ter o acampamento dos Kids. Então, você que tem aí filhos na faixa de 7 a 12, ela com o pessoal, a Aline, o pessoal aí, acho que tem que fazer uma ficha, é isso? Cadê a Aline? Subiu, né, o Fábio? Então tem que fazer uma ficha. Os restos do restante dos avisos estão aí no nosso boletim, por favor, deem uma olhada. Amém? Bom, vamos voltar lá em Neemias. Os irmãos aguentam mais um pouco? De Neemias ou não? Aguenta, né? E não muito diferente do que a gente já vem falando, porque as dificuldades são diferentes, mas a maneira de agir talvez sejam meio parecidas. E nós vemos aí, versículo 7, do capítulo 4, ao versículo 23, uma nova investida de Sanbalat e seus amigos, agora de uma maneira diferente, né? E isso vai ser assim sempre aí na história de Neemias. Sempre esse pessoal vai estar se levantando de uma maneira ou de outra. E é que eles viram que, através da zombaria, né, não resolveu muito, e que os muros começaram a se erguer, já estavam na metade, já a maioria deles. Eles tentaram algo mais agressivo, mais direto. E fala o versículo 7 e 8, e diz: mas ouvindo Sanbalat e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os doditas, aí já aumentou um, né? Que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas,
ficaram sobremodos irados, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. E quando eu estava lendo esse texto, me veio à mente uma história que acho que muitos aqui passaram, né? Quando se converteram, ou estavam no início da conversão, assim podemos dizer. A luta, aquela história, fala assim, a gente já ouviu bastante também, parece que a gente se converteu, a coisa ficou mais difícil, não é? Muitos passaram por isso, quando dão esse passo, tomam essa decisão, não é, diante de Cristo, parece que vem tanta cima, né, que é para a gente desistir, para a gente... é mais ou menos isso aí, né, que está acontecendo. A ideia é tentar fazê-los desistir de reconstruir os muros, né, de fazer algo bom para a cidade e assim por diante, né? Bom, mas voltando aí ao nosso texto, vemos que essa ameaça, juntamente com a antiga, que eles já haviam ameaçado por palavras, parece que surtiu um pouco de resultado, não é? Porque diz lá o 10, então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar os muros. Parece que meio um pouco do medo, já está esgotado um pouco por causa do serviço, do trabalho que é feito. Parece que conseguiram começar a influenciar o povo. E isso acontece na vida da gente também. A gente é atacado aqui, a gente é atacado acolá, é um problema aqui, é outro lá, é uma dificuldade aqui, é outra lá. Daqui a pouco a gente está falando, não tem mais jeito. E esse povo de Judá já estava se desfalecendo aí as forças. E começaram a dar ouvidos àquilo que eles já haviam falado lá atrás. Vocês não têm força, vocês não têm poder. O que vocês fizerem, lembra quando a gente falou domingo passado? O que vocês fizerem, vai passar uma raposa por cima, vai derrubar tudo, tão fraco que é. Parece que isso começou a fazer efeito. E quantas vezes a gente já não passou por isso também nas dificuldades? Parece uma, parece outra, parece que, né? A gente uma hora fala assim, tem mais jeito a nossa vida. Parece que Deus não ajuda, enfim. E a gente pensando meio que a desanimar, e foi isso que começou a acontecer com o povo. Não é? E começaram então a se entregar, como a gente faz. Mas vamos seguir adiante, nós vamos ver que essa história também muda, né? Mas primeiro vamos falar agora um pouco da estratégia dos inimigos de Neemias aí, né? No versículo 11 diz, disseram porém os nossos inimigos, não saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os mataremos, assim faremos cessar a obra. Uma das estratégias deles é um ataque direto, né? Uma forma mais ameaçadora, falando, não, nós vamos entrar, nós vamos matar todo mundo e vamos acabar com todo mundo. Irmão, muitas vezes o diabo faz isso com a gente. Ele ameaça de uma certa maneira a vida da gente, através de situações, através de problemas, dificuldades, seja no lar, seja na igreja, seja em todo tipo de relacionamento nosso. Ele consegue criar situações e que a gente acaba falando, poxa, dá até medo, né, da situação. E a gente começa a se acovardar, a se desanimar, né? Mais ou menos, né, o que acontecia entre Estados Unidos aqui e União Soviética, aquela guerra fria, sabe? Aquela guerra, eu tenho esse poder, né? Se vocês fizerem isso, eu posso fazer isso. Estava mais ou menos isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo esse povo também sabia que um ataque direto em cima de Neemias, eles também poderiam ser repreendidos pelo rei. Porque lembra que o rei deu carta e deu autoridade a Neemias? Então eles não iam atacar direto. Talvez era mais uma guerra fria mesmo, uma guerra de palavras, como a gente já falou domingo passado, do que uma intenção. Mas, irmãos, vamos se colocar na situação do Israel, né? O que eles estavam falando fez efeito. Então a intenção deles aqui era realmente desanimar. Porque talvez eles não tinham tanta autoridade assim para mexer em cima. Como o diabo também não tem autoridade sobre a sua vida.
Mas ele te ameaça, ele fala, eu tenho poder, e ele tem poder. Só que nós temos algo aí que nós vamos falar na frente, né? Versículo 12 diz que eles subiriam de todos os lugares. Então, havia o povo que morava dentro da cidade e havia o povo que ficava fora da cidade. E esse povo que ficava fora, diz o seguinte lá, quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Não é? Então imagine, Jerusalém, então ela poderia ser atacada do norte, do leste e do oeste. Por quê? Sambalat e Samaria era do norte. Tobias e os amonitas, que eram os amonitas, do leste. Os arábios do sul e os asdoditas, que aparece aqui agora, eles eram do oeste. Basicamente eles estavam cercados. Já passou numa situação dessa, que você se vê cercado pelas dificuldades, pelas lutas? Eles estavam cercados por tudo quanto é lado. Eles falaram, nós vamos atacar vocês. Olha a pressão em cima deles. Às vezes a gente lê a Bíblia e vê as atitudes das pessoas e não se aprofunda um pouco mais, e a gente fala, a pessoa podia ter feito diferente. Mas vamos nos colocar na situação das pessoas. Você tem ataque do sul, do norte, do leste, do oeste. Você está cercado. Então a coisa é difícil. Bom, eles estavam realmente, talvez, numa situação difícil. E até certo ponto, e por algum tempo, essa pressão funcionou, porque os muros pararam de ser construídos. Nessa época aqui, os muros pararam de ser construídos. O que os inimigos, se esqueceram, ou não quiseram ver, é que junto com Judá, ou na liderança de Judá, havia um grande administrador, um grande estrategista. Existia um grande líder, que era Neemias. Era um grande homem. Nós vemos aqui a maneira como ele tem atuado, a sabedoria que esse homem tem, é grandiosa. E todas as investidas que nós vemos até agora, ele de maneira sábia conseguiu reverter a situação, de tirar o desânimo do povo e colocar ânimo e colocar o medo naqueles que iriam atacá-lo. Um homem muito sábio esse. Irmãos, assim também nós, muitas vezes, nós mesmos nos esquecemos, porque o diabo sabe com quem ele lida, mas nós nos esquecemos. Quem é o nosso líder? Quem é o nosso grande general? Quem é o nosso grande líder, irmãos? O nosso advogado, o nosso mestre, o nosso irmão mais velho? Quem é? Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, nosso general. Se Neemias, um homem usado por Deus, já tinha toda aquela sabedoria e sabia defender o seu povo e podia dar vitória ao seu povo, que era através de Deus, mas ele era usado por Deus, imagine eu e você, meu querido. A pergunta talvez seja por que nós nos desesperamos muitas vezes diante das situações difíceis. Nós cantamos, o nosso general é Cristo, Nós falamos tanto de Jesus, da autoridade, do poder dele. Ele é o nosso líder, ele é o nosso protetor, nosso advogado. Vejam lá o que diz lá em Mateus, em João 16:33. Ele é um líder habituado e habilitado em vencer todas as situações que nós podemos enfrentar, todo tipo de batalha, irmãos. E ele diz em João 16:33, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se você estiver comigo, também você vai vencer.
Se você ouvir aquilo que eu estou falando, você também vai ser vencedor. Anda comigo, que você vai ser um vencedor. É isso que ele está falando. Dificuldades vocês vão ter, mas eu passei por esse mundo, eu passei pelas dificuldades e eu sei como enfrentá-las, como vencê-las. Eu pergunto, será que é justo nós nos desesperarmos diante das situações difíceis? Até entendo, porque a situação nos pega e como pegou eles aqui, eles amoleceram ou se acovardaram, enfim, seja lá o que for que aconteceu com eles aqui. Mas eles confiaram no líder que eles tinham. E nós confiamos no nosso líder, no nosso Senhor, ou como eu disse, no nosso irmão mais velho, nosso primogênito, o primogênito do Senhor. Nós precisamos confiar nele, podemos confiar nele. Porque ele nos diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Não é em qualquer outro lugar, não é em qualquer outra direção, é nele. Quando nos achegamos lá aos pés da cruz, lá nós encontramos a paz que nós precisamos para enfrentar esse mundo. Mas é só lá nos pés da cruz. Mas vamos ver algumas estratégias de Neemias que ele usou para vencer ou para mudar essa situação, como já havia mudado outras. Versículo 9, a primeira parte diz: porém nós oramos ao nosso Deus. Primeiro passo de Neemias, desde o dia que nós começamos a falar, qual é, irmãos? Orar ao Senhor. A situação apertou nos pés do Senhor. Ele ouviu aí o boato, juntaram-se todos de comum acordo para nos atacar. Senhor, olha aí a situação difícil. Eles sabiam em quem buscar. E eu quero que vocês leiam um salmo comigo. E aqui, Neemias, nesse versículo, ele faz uma associação entre o céu e a terra, né? Porque ele chama o Senhor, entra na presença do Senhor, mas também põe guardas e assim por diante. Os irmãos conhecem esses salmos. Salmo 127, versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Neemias sabia disso. Ele sabia que a vitória viria se ele chegasse até Deus em primeiro lugar. E ele fazia isso. É isso que nós estamos vendo. Estamos repetindo aqui a cada domingo, talvez as mesmas situações, as mesmas estratégias. Neemias, quando dificuldade surgia, se colocava diante de Deus. Deus, olha, estão nos ameaçando de novo, Senhor. Olha a situação difícil. Olha a doença, olha o problema financeiro, olha o problema de relacionamento. Enfim, ele colocava diante do Senhor, porque ele sabia que o Senhor pode edificar a casa, o Senhor pode abençoar. Mas não para por aí. Ele lembra o povo de que o Senhor era com eles e que pelejaria por eles. Versículo 14 e 20, ele diz: inspecioneis, dispus-me, e disse, enroscou agora, hein? Aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Mas ele disse: lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Mas não para por aí. Lá no 20 ele diz: no lugar em que ouvides o som da para ali, correi a ter conosco, o nosso Deus pelejará conosco. O nosso Deus pelejará conosco. Neemias lembra o povo que Deus era com eles.
Ele não somente chega até Deus, mas leva o povo a se lembrar daquilo que Deus é. E nós temos um versículo, final do versículo, uma promessa, lá em Mateus 28, 20, segunda parte, conhecido como a grande comissão, onde nós somos convocados a ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e assim levarmos a palavra de Deus, ensinar, batizar. Ele diz no final do versículo 20, ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É a palavra de Deus, é a palavra de Cristo Jesus. Irmão, seja como Neemias, saiba que o Senhor é contigo. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, o Senhor vai estar conosco, seja onde for. Que dificuldade que for, que luta que for que você está passando, o Senhor vai estar com você. O Senhor vai estar junto. Nós temos uma promessa, irmãos. Neemias tinha uma promessa de Deus, de estar com ele. E ele se lembrava, e lembrava o Senhor dessa promessa. Então, quando a luta surgir, a dificuldade surgir, lembre-se, o Senhor Jesus Cristo é contigo. Ele vai estar junto contigo, seja onde for. E se você chegar a Ele, Ele vai olhar, Ele vai te ajudar e vai te amparar. Mas também esquecemos que o Senhor é conosco todos os dias. Parece que andamos sozinhos. Lutamos sozinhos. Versículo 14 também, ele lembra por quem eles estavam lutando. Já falamos sobre isso aqui também. Eles estavam lutando por seus filhos, por suas filhas, por vossas mulheres, pelas vossas casas. Eles têm que lembrar que a vitória que eles teriam seria a bênção para todos. Então vale o esforço. A vitória que você tem, irmãos, vale o esforço, porque pessoas vão ser abençoadas ao seu redor, não é só você. Quando nós pagamos um preço por algo bom na obra do Senhor, pessoas são abençoadas. Neemias está chamando eles, falando: olha, vocês têm que proteger os seus lares, os seus queridos. Eu digo a você, pai, mãe, vocês têm que chegar aos pés da cruz do Senhor, porque seus filhos têm dificuldades, têm lutas, e eles precisam da sua oração, eles precisam, não da sua cobrança, não do seu questionamento com eles talvez, porque isso também fazemos em excesso, e se esquecemos do nosso Senhor, que está ao nosso lado. Entrega diante do altar do Senhor, confia nele, na provisão dele. Mas você tem a responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de fazer dessa igreja uma boa igreja. Por quê? Para que as pessoas sejam abençoadas. As nossas vitórias espirituais vai se reverter em bênção para as pessoas que chegam. Com certeza. As vitórias espirituais da sua família, o bom andar da sua família, vai se reverter em bênção para outras pessoas. Porque as pessoas estão olhando, estão vendo o que está acontecendo com você. E quando elas veem Deus se abençoando e você sendo vitorioso, tendo as dificuldades, sim, tendo as lutas, mas as vencendo, andando com o Senhor, não se amedrontando com elas, mas sabendo que o Senhor é contigo, vivendo essa palavra, as pessoas vão ser abençoadas. E é isso que Neemias diz: olha, vocês têm que lutar, vocês têm que se empenhar. O nosso esforço aqui na igreja vai reverter em bênção para outras pessoas que não conhecem a Cristo ainda, ou que estão cambaleando com Cristo. Então vale a pena nos esforçarmos para que haja vitória, irmãos, para que as pessoas possam ser abençoadas. Versículo 13 trata de um assunto que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não prestamos muita atenção, e por isso nós somos muitas vezes derrotados.
diz que Neemias pôs o povo por família nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas e com suas lanças e seus arcos. Não é? Neemias procurou os pontos fracos do muro, e lá ele guarneceu com pessoas. Não é? Onde havia ponto fraco, ele foi fortalecendo esses lugares. Você tem ponto fraco, irmãos? Tem, porque eu tenho, todos nós temos. E é nesses pontos fracos que o inimigo ataca. Talvez é a nossa personalidade, né? Não sei. Todos nós temos os nossos pontos fracos. E é nesses pontos que o diabo entra e começa, isso que nós podemos dizer que são as brechas que nós damos para o inimigo. E Neemias era esperto. Ele sabia que aqueles pontos fracos iam ser atacados pelo inimigo. Você sabe qual é o teu ponto fraco? Talvez seja a língua, né? Tem o dom da língua, né? Não aguenta ficar com a língua dentro da boca, destila veneno, né? Tem onde não dá. Como eu disse, talvez seja o gênio, né? Que a gente diz, eu tenho o gênio forte, né? Essa educação ao último diz, não, eu tenho o gênio forte. Não, vamos separar as coisas. Ou aquela velha história, né? Eu gosto de dizer a verdade, né? Eu só digo a verdade. Não, isso é sem educação, a maioria das vezes, né? Dizer a verdade é uma coisa, ser sem educação é outra. Enfim. Talvez seja outras áreas. Talvez seja a área no relacionamento, talvez seja a área sexual. Não sei. Mas, irmãos, seria bom a gente, de vez em quando, falar, Senhor, me mostra os meus pontos fracos. Se bem que na maioria das vezes a gente sabe, só não admite, né? Talvez seria melhor a gente dizer, Deus, me ajuda a admitir qual é o meu ponto fraco. Né? Me ajuda a admitir isso para que eu possa vencer esse ponto fraco. Para que eu possa me revestir de tal maneira que o inimigo não encontre mais brecha nesse ponto fraco. Eu sabia que o povo ia entrar ou atacar por aqueles pontos fracos. Então ele procurou guarnecer aqueles pontos. Então você pesquisando diante de Deus qual é o seu ponto fraco, você vai poder orar a Deus e pedir a Deus força para poder enfrentar as investidas de Satanás por aquilo ali, por aquele caminho. Vejam lá comigo em Marcos 9. Marcos 9, versículo 42 ao 48. O que Jesus fala sobre esses pontos fracos que a gente tem? E ele pega usado nesses pontos. Ô Ivan, acende a luzinha pequena aí para clarear um pouquinho mais. As luzes pequenas, que acho que queimou, deu alguns 5 minutos nessas lâmpadas aí. Melhorou um pouquinho. Que diz aí em Marcos 9, 42 e em diante, sobre essa questão, os pontos fracos que a gente tem. Diz aí, e quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhes pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Se a tua mão te fazes tropeçar, corta. Pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno. Mesma resposta. E o 47.
E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só olho, com um só dos olhos, do que tendo os dois serem lançados ao inferno. O que Jesus diz a respeito desses lugares, desses muros baixos que a gente tem? Ó, se você tem, tua mão te faz, corta lá fora. Não é? Então, isso é meio perigoso, né, a gente dizer, porque aí vou falar, pastor, minha mulher é um problema sério. Ela que me faz pecar. Eu vou arrancar lá fora da minha vida. Não é isso. Não é? Nem marido, nem a esposa do marido que me faz pecar. Ele me irrita. Não, não é isso. Não é? Entendam bem isso aí, para não dizer que eu estou falando aqui que você pode... Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é que nós temos que dar uma atenção muito especial para aquelas áreas em que nós somos fracos, porque Ele sabe que o inimigo vai usar dessas áreas para destruí-los. É por aí que ele entra, nos ataques que ele faz. Então nós precisamos um cuidado dobrado. Enfim, após ter evitado aí esse ataque, né, porque depois de um tempo eles desistem de atacar, eles voltam ao trabalho. Todo mundo lá trabalhando, todo mundo, né? A moral foi restaurada, a confiança do povo voltou, as lutas, então agora eu vou viver na boa. Não é? Porque acabou tudo, vou lá fazer meu murinho. É isso que acontece? Não, irmãos. Mas antes de continuar, da gente ler do 15 em diante, eu gostaria de dizer uma coisa. Neemias aí, ele mostrou como nós devemos estar preocupados com as pessoas. Porque quando houve a ameaça do ataque, ele traz as pessoas que estavam de fora para dentro de Jerusalém, arma todas as pessoas e se preparam para a guerra. E deixa o muro. O muro ficou agora em segundo plano. A ideia agora é se defender. Se eles vierem atacar, eles vão encontrar briga. Cuidando das pessoas. Não é? Irmãos, é muito mais importante a vida das pessoas do que qualquer organização, do que qualquer, enfim, estrutura, do que qualquer outra coisa. Nada vale a vida de uma pessoa. Sabe, qualquer organização, estrutura, muros, não valem nada. As pessoas têm que ser preservadas. Lembram do naufrágio de Paulo? Tudo se perdeu. Mas Deus falou para ele, ninguém vai se perder. Daqueles que estão aí com você, todos vão se salvar. Agora os bens foram todos embora. E para mim, Neemias mostra isso. Ele se prepara para a batalha, ele quer defender as pessoas. Até a construção do muro, na verdade é isso. Estão construindo os muros para proteger as pessoas. Então, as pessoas têm que estar sempre em primeiro lugar. Bom, enfim. Acabou tudo? Vamos relaxar? Não. Neemias, sábio como é, diz, olha, agora vocês vão trabalhar, vão voltar pro... Mas cada um vai estar com a sua espadinha, né? Alguns tinham que andar com ela na mão, outros podiam pôr na cinta. Mas não é porque acabou aquele momento que a gente pode também, vamos levar de qualquer jeito agora. Esse é outro grande erro nosso, irmãos. A gente passa uma situação difícil e, vamos assim dizer, no culto de quarta-feira a gente vê muito bem isso, né? E não é só aqui não, é em muitos lugares, né? Espero que ninguém se ofenda, mas a gente vê uma pessoa que começa a vir no culto de quarta-feira, né? Nunca veio. Até o problema ser resolvido, depois some. E não é só aqui nessa igreja não, em outras igrejas que a gente passou era também mais ou menos isso. Não é? Ou começa a firmar na igreja, até o problema ser resolvido, depois some. Se esquece que o inimigo não dorme, ele não descansa, meu filho. Ele vai atacar de novo. Se você estiver bem protegido, andando bem com Deus, seus problemas vão ser amenizados, é simples.
Neemias diz então, né, e sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus, lá no 15, e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, né? Aí a ideia de Neemias, lá do Salmo 127, ele sabia que Deus é que frustrou o desígnio deles. Não foi o que ele preparou tudo, mas foi Deus que frustrou. Voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei, a ter conosco o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhavam as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens que me seguiam, largávamos as nossas vestes, e cada um se deitava com as suas armas à sua direita. Passou aquele momento, mas não passou perigo, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, não se preocupe não, que o diabo não vai sossegar. Ele vai estar sempre querendo alguma coisa. As dificuldades vão sempre surgir. E Neemias sabia disso. Então o povo estava preparado para qualquer emergência, para qualquer situação difícil. Como eu disse, nosso grande problema é que nós esquecemos da luta que passamos e começamos a relaxar nossa vida espiritual, nossa vida de oração, nossa vida de leitura da palavra, o nosso tempo com Deus. Aí o diabo vem e nos pega de novo, e muitas vezes no mesmo lugar que caímos antes. Mas não precisa ser assim. Lá em Efésios 6, 10, 20, Paulo também nos aconselha. Já falamos outro dia sobre isso. Um dia ainda vamos esmiuçar um pouco esses versículos. Mas ele fala o quê? Para usarmos a armadura. Olha, ele vem dando conselhos sobre o lar, ele vem dando conselhos sobre os relacionamentos, enfim. E ele sabe das dificuldades e das lutas que vamos ter. E ele diz lá do versículo, então, 10 em diante: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como Neemias também já tinha dito. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes, colados do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho de paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então, meus queridos, nós vamos ter lutas, mas com o Senhor como nosso líder, com o Senhor como o nosso irmão, revestidos com a armadura de Deus.
nós vamos ter vitórias, como Neemias teve. Como Neemias teve. Aprendam com Neemias. Luta teremos. Não tem até um hino que fala, temos por lutas passadas? Lutas vamos ter, mas não se abata. Saiba que o Senhor é contigo e que a vitória vem. E sabemos que Neemias não parou de ser atacado. Esteja sempre preparado na palavra do Senhor, na oração, na comunhão, porque no versículo 20 ele diz, assim que a trombeta soar, você escolhe onde a trombeta está soando. Isso quer dizer o quê? Comunhão, unidade. Quando houver, então, um chamado, corram para lá, porque lá tem necessidade. E para isso que existe igreja. Para quando houver uma necessidade de alguém, nós nos reunimos e oramos e buscamos a presença de Deus e lutamos por essas vidas. E Neemias, com toda a sua sabedoria, com toda a sua inteligência, não se compara ao nosso líder hoje. Então você pode descansar no Senhor. Você pode descansar no Senhor, que a vitória virá. Amém? E Deus vos abençoe. E que vocês possam, assim como Neemias, confiar sempre no Senhor, não desistindo. Sabendo que as lutas não são nada se nós estamos com o Senhor. E que a vitória nos é garantida pelo Senhor. Amém? Vamos orar, vamos curvar nossa cabeça, vamos falar com o Senhor. Pai, mais uma vez nós estamos reunidos em Teu nome e queremos entregar, Senhor Deus, diante do Teu altar, ó Pai, as nossas vidas. O Senhor conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades. Sabemos quanto o inimigo, Senhor Deus, tem atacado as nossas vidas, ó Pai, tentado nos destruir, tentado tirar a nossa fé, fazer com que venhamos a tropeçar, Senhor Deus, para envergonhar o Teu Evangelho. Enfim, Senhor Deus, há tantas situações que nos cercam, Senhor. Então nós precisamos da Tua guarda, da Tua proteção, ó Pai, que se cumpra a palavra de Cristo Jesus, que todos estaria conosco.